Ok, mais uvas e personalidades. Agora aqui com estes problemas de bastidores temos finalmente Arnaldo Silveira. Arnaldo João Silveira, tá? É assim, ator, produtor, realizador, autor, escritor. Um canivete suíço, tá? Da cultura aqui da região do Paraná. Uma referência, tá? Através dos contactos e amizades em comum, viemos e tive o prazer de entrar em contacto com o Arnaldo João Silveira e através das obras dele. Conhecemos através de um amigo em comum, Chico Terra, tá? E vamos então agora, 2 anos depois, em pessoa, falar com a fera aqui, Arnaldo João Silveira. Arnaldo João Silveira, quem é o canivete suíço Arnaldo João Silveira? Bom, eu sou uma pessoa do Brasil, sou nascido na cidade mais germânica do país, que é Blumenau. Existem algumas cidades que têm também esse potencial germânico, mas não tem tanta expressão. Então a gente fala que Blumenau é a mais germânica, né? Culturalmente, enfim. Por causa da ferrovia ser fechada entre Gaspar e Blumenau, e meu pai era maquinista, ele foi transferido para Curitiba e desde os 2 anos até hoje eu vivo na mesma casa que meu pai comprou aqui em Curitiba. Claro que fiz muitas viagens pelo mundo, né? Fiz algumas aventuras, vamos dizer, fora de Curitiba. Morei no Rio, morei em Joinville, morei em Blumenau. Enfim, saí da minha casquinha, vamos dizer assim. E fui ferroviário tal qual meu pai, mas sempre acompanhando a questão artística. Então, enquanto eu estava na ferrovia, eu também estava me formando como ator no Colégio Estadual do Paraná. Ainda na ferrovia, estava me formando como diretor na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Aí houve o processo de estatização, a ferrovia acabou sendo privatizada e a maioria dos ferroviários que trabalhavam acabaram sendo dispensados, né? Para que outras pessoas pudessem assumir, enfim, está acontecendo isso com a Copel hoje. E aí eu comecei a modificar a minha maneira de trabalhar como artista. Já diretor e já ator, passo a escrever. Então eu escrevi vários textos de teatro, montei alguns deles, alguns foram montados por outras pessoas e fui morar no Rio de Janeiro. Lá no Rio é que eu entrei na questão do audiovisual. Lá trabalhei com Márcia Kaplum no TVJB, que era o Jornal do Brasil, era o Jornal Banco do Brasil, e era transmitido pela CNT. Fiquei um tempo, trabalhei como produtor e redator e ator nesse programa que se chamava Na Lupa de Márcia Kaplum, que era um programa de entrevistas e curiosamente, comédia. Eu era um garçom que não falava. Sabe o papagaio da Ana Maria? Era mais ou menos aquilo, só que foi divertido fazer e abriu algumas portas para mim, né? Aí tive um processo de trabalho com audiovisual no Rio e acabei voltando para Curitiba. Porque um amigo meu, Lércio Sobral, ele recebeu o convite para ser diretor de cultura da cidade de Pinhais e me chamou para fazer o plano de cultura da cidade. E fiquei ali 12 anos. A partir disso, a coisa de escrever. Porque como eu escrevi muito roteiro, muito cinema, muito teatro e muito cinema, eu comecei a adaptar as minhas obras de teatro, né, e de cinema para a literatura. E o primeiro foi aquele que você conheceu, que foi O Pecado de Teresa. O Pecado de Teresa, ele não foi ainda filme, mas existem algumas possibilidades de pessoas com intenção de fazê-lo. Mas ele se transformou num livro, que foi a primeira edição que eu fiz pela Amazon. Agora, eu estou recentemente trabalhando para que ele se torne uma segunda edição através de um outro processo de edição
que funciona de uma forma um pouco mais artesanal, e é o jeito que eu gosto de trabalhar. Então, eu não vou falar mais que isso, porque senão você não vai ter perguntas. Não, mas é assim, as minhas perguntas vão na sequência, tá? Porque assim, toda essa evolução, de alguma forma, tu tiveste um espelho da sociedade a quando a tua evolução na parte artística. Isso Sim. dá para entender. Tu tens 2 livros, na atualidade, que eu tive acesso, portanto tens O Pecado de Teresa, tá? E tens O Cisquinho. Isso. Em ambos, estamos a falar do timeline totalmente diferenciado, tá? Estamos a falar de um século XVII, possivelmente. Sim. E temos um cisquinho que possivelmente será uma reeducação social atual, tá? Não é uma pretensão de reeducar, e talvez falar sobre... Um esclarecimento. Isso. Okay. Assim, como é que tu... foi algum momento da tua vida que tu te encaixaste no timeline do século XVII e depois tens um cisquinho a encaixar num esclarecimento social atual? Como é que tu encaixaste esses 2 timelines totalmente diferentes, tá? Mas tens um princípio moral, tá? Nós temos o nosso um ator, escritor clássico português, que é Gil Vicente, Sim. Tá? Em que ele tinha uma frase muito típica que era "ridendo castigat mores", ou seja, a rir ou de uma forma humorística se castigam e criticam a moral. Tu estás a seguir o mesmo contexto, ou seja, de uma forma leve, casual e com uma linguagem terrena, não tão elitista ou técnica, procuras fazer com que... Estás a fazer um esclarecimento à sociedade, através de costumes e de uma questão social atual? São esses 2 os princípios desses 2 teus livros? O meu principal elemento de evolução e patamar de conhecimento e intuição, ou talvez apreciação, ou vamos dizer assim, a pessoa a quem eu devo essa vontade de falar sobre as coisas do dia a dia vem de Molière. Molière. Eu sou fã incondicional. Porque Molière falava do dia a dia, né? E rindo. Então, a partir desse momento, eu vi que era necessário, da minha parte, falar alguma coisa sobre as minhas vivências dentro dessas questões, porque eu nasci num berço católico, fui batizado, fiz primeira comunhão, fiz crisma, trabalhei dentro da igreja como coroinha, depois fui... agora já não lembro mais, porque é tanta coisa na vida da gente. Uma daquelas pessoas que passam conhecimento cristão para as novas crianças. Participei de grupo de JCM, que era Juventude Cristã em Marcha, e vivi também um momento político, que foi essa questão quando eu disse para você que eu vim para Pinhais, né, para auxiliar o Laércio Sobral a fazer a estrutura cultural o processo cultural da cidade, que realmente foi uma transformação nesses 12 anos. Inclusive, estou para escrever um livro sobre a época de ouro do cinema em Pinhais, né, que foi esse momento de 12 anos aí de crescimento. Spoiler. Então, assim, eu me senti na obrigação de passar um pouco do que eu vivi dentro dessas 2 possibilidades, né? A minha escola, enquanto criança, também foi dentro de um processo parecido com o militar, mas não tão intenso, né? Porque o diretor da escola era militar e ele passava isso para a escola. Então a gente tinha uniforme, onde os meninos usavam guardapó azul, as meninas guardapó cor-de-rosa, por uma questão de identificação. Isso era importante para a gente, cantar o hino nacional. Não estou querendo aqui me colocar como uma pessoa de direita, nem de esquerda. Eu sou uma pessoa que pensa na comunidade. Eu acho que... Mas identificas como é um processo normal de evolução. Isso. Dentro de um timeline, ou seja, dentro de uma cronologia de evolução, tu passaste por todas essas questões e estás moderadamente a identificar o processo por onde passaste. Exatamente. Perfeitamente compreensível. E agora eu faço também, porque eu acabei de terminar uma pós-graduação em produção literária com ênfase em ficção. Por quê? Eu acho que a ficção, apesar de ser algo que está na zona
do imaginário, do lúgubre, do diferente, né, do especial, mas eu acho que ele ensina muito. Vamos puxar Júlio Verne. Que quando ele escrevia, aparentemente, na atualidade, nada foi por acaso. Exato. Serviu de alguma forma de intuição ou de inspiração para que alguém pensasse de forma diferenciada. Exato. Como eu já tinha falado anteriormente para você, na outra entrevista, que quando você coloca personagens fictícios que se identificam com o repertório de cada pessoa, aquilo se torna uma verdade de aprendizado, não algo que realmente aconteça. Você vai, por exemplo, vamos falar de Jack Sparrow, né? É uma figura que entrou no imaginário das pessoas de uma forma gigantesca. Harry Potter, né? Às vezes eu falo assim, se o mundo acabasse e depois de 400, 500 anos depois, alguém sobrevivesse, um grupinho sobrevivesse e começassem a trabalhar com uma linguagem própria, mas com resquícios do que se falava, descobrissem de repente um novo livro lá carpindo, encontramos o livro e as pessoas vão pensar, se esse livro está aqui, ele é antes de nós, então o que está aqui é verdade. E começassem a seguir o que estava escrito ali, eles começariam a dizer, não, esse nome não pode dizer porque ele é inominável. Que livro eu estou falando? Exatamente. Harry Potter. Exatamente. E não a Bíblia. Então, a gente é produto daquilo que a gente lê. Tu, com todas as tuas obras, já vamos falar obras porque assim é um currículo. Sim. Tá? Comparando com essa questão de tu estás a passar a tua perspectiva como um legado, que é um testemunho, atualmente é assim, tudo que nós fazemos de alguma forma fica na nuvem, tá? Mas é assim, é um legado que nós passamos, tá? É uma Kodak, como eu costumo dizer, assim, é a fotografia que é para mais tarde recordar, tá? Passando já a publicidade. Esse legado que tu estás a passar, como os outros passaram para nós, todos nós lemos obras de referência, nós temos uma perspectiva, mas a outra pessoa vai ter uma perspectiva diferenciada. Sim. Qual é a tua assinatura ou identidade nas tuas obras? Tu tens um fio condutor. Sim. Tá? A linha condutora moralista, eu não quero dizer pôr o termo moralista porque possivelmente vai ser muito incisivo. Mas a tua linha de pensamento, a tua assinatura nas tuas obras, onde é que está e qual é o objetivo? Eu não costumo e eu não gosto muito dessa coisa de caixinhas. Sabe, de me colocar dentro de uma caixinha e dizer que eu sou isso. Não, mas tu tens uma assinatura, você tens uma linha de pensamento. Sim, correto? é porque assim, a minha história é a minha assinatura. Então, aquilo que eu vivi é o que eu quero passar para as pessoas. Hoje, quando as pessoas veem o Cisquinho e vão ver, por exemplo, a dedicatória, a quem eu dedico à minha mãe, ao meu pai, eu dedico principalmente a quem me inspirou a escrever o livro, que é a história de um vereador, que é a história de uma menina que é atriz para quem eu escrevo livros, e inclusive a atriz a quem eu homenageio como uma personagem nesse livro é a Nidra Stadler, se ela estiver vendo, um beijo grande para você. E ela fez a primeira Teresa no teatro. E assim, a história do vereador acaba entrando aqui, não que eu queira homenagear ele no sentido, esse cara é um grande vereador, não. Na figura dele, representar todas essas pessoas que estão na Câmara Municipal de cada cidade e que de fato lutam por causas nobres, né? Então, o Cisquinho, ele acaba absorvendo coisas mais adultas, mas de uma forma infantil. Ou seja, o pensamento da criança é dizer assim, você quer um pirulito? Para mim esse aqui tá bom, né? O vereador talvez não pense assim enquanto adulto, né? Enquanto adulto ele precisa pensar na questão política, de o quanto de eleitores vai fazer chegar essa minha ação. Ou seja, tu estás a simplificar ou a descomplicar um ato simples de inocência perante toda a estrutura burocrática que existe de uma aceitação de um pirulito. Exatamente, onde pessoas se reúnem para fazer um ato social que vai beneficiar, por exemplo, uma escola, né? Que não precise se
de burocracia para você asfaltar uma escola, uma rua na frente da escola que de fato precise, né? Ou agora, por exemplo, diante dessa catástrofe no Rio Grande do Sul, o que se pode ser feito através das pessoas, que é o que o povo gaúcho tem dentro dele, assim, que é cuidar do seu povo. O gaúcho gosta de cuidar do povo dele e com certeza eles vão subjugar isso tudo que está acontecendo e você vai ver que vai vir coisa grande depois disso. O Arnaldo João Silveira, é assim com toda a história de vida dele, eu muitas vezes consigo identificar de alguma forma, ou tentar identificar a personalidade de uma uva perante o entrevistado. A história do Arnaldo João Silveira, pelo que ele teve a explicar, basicamente não é uma história, não é uma uva. Eu acho que é um cacho, ou um field blend, tá, de várias experiências, tá, que ele tem absorvido. Portanto, assim, eu vou dizer que seja um field blend. O field blend, basicamente, falei disso há pouco tempo noutra entrevista, na atualidade, houve uma praga na Europa, que foi a filoxera, em que as vinhas foram todas destruídas, tá? Só que anterior a essa praga não havia uma ordenação de vinhas onde se identificavam as castas, tá? Sim. Portanto, assim, havia um blend, um field blend. Field blend, traduzido à letra, assim, é uma mistura de terrenos, ou de terroir, ou seja, as vinhas e as castas estavam todas misturadas. E quando os agricultores apanhavam as uvas, iam as castas todas misturadas. E quando iam para a fermentação, tinhas 3, 4 tipos de uvas misturadas, em que saía um blend de um vinho, tá, natural, com essa questão que era produzido dessa forma antes do século XIX. Na atualidade eles estão a fazer isso, exatamente para puxar aqueles gostos tradicionais que se sentiam antes de uma organização estruturada após o século XIX. Sim. É assim, eu consigo identificar o Arnaldo João Silveira exatamente como esse field blend. Ou seja, tu através das tuas obras, tá, de alguma forma, tu estás a puxar todas aquelas raízes que eram misturadas e puxavam um vinho, produto final, tá? Mas é assim, juntando todas as caixas, de alguma forma vinham misturadas, mas ele apresenta um produto final com todas essas experiências num field blend, tá? É um rótulo que existe, tá? Vejam estas referências, seja qual for o rótulo, tá? Não estamos aqui com marcas, mas essa representação de field blend, eu acho que te identificas, ou consigo te identificar, com essa estrutura cultural que vieste absorvendo, sempre vendo o lado artístico e agora apresentas um field blend, tá? Através das tuas produções e das tuas obras. Arnaldo, agora para finalizar eu queria que dissesses duas situações. Uma pessoa conhece-te pela primeira vez. Uma impressão sobre uma pessoa? Não. Uma pessoa conhece o Arnaldo João Silveira pela primeira vez. O que é que elas vão ler nos teus olhos? Verdades e lágrimas. Verdades e lágrimas. Um field blend. Sim. E uma frase, ou um poema, ou uma referência literária que te acompanha ainda nos dias de hoje como referência. Eu vou citar um soneto do Shakespeare que ele me faz refletir muito sobre essa questão de quem a gente é e por que a gente deve se transformar pelos erros. Ele diz assim: não sofras mais por aquilo que fizeste. Rosas têm espinhos, cachoeiras de prata têm lama, nuvens e eclipses escondem ambos a lua e o sol, e as ervas daninhas vivem nos botões mais doces. Autorizando, eu permito que você me compare a um corrupto, vivendo a sofrer, mas perdoando os pecados, serás maior do que os pecados são. Eu acho que Shakespeare, quando fala isso, ele quer colocar na gente que mesmo que você erre, você precisa aprender com o erro. Ou seja, é a frase que eu digo com bastante frequência, que de alguma forma a vida faz com que a gente caia, mas a partir do momento em que nós estamos a cair para a frente, nós levantamos e avançamos um passo. Exatamente. Ou às vezes você precisa, diante do erro, dar uns passinhos para trás, enxergar o que aconteceu e resolver isso. Né? Porque a gente precisa resolver os erros. É um crescimento. Exatamente.
Arnaldo João Silveira, tá? As obras dele, tá? Os dois livros que eu conheço, Isquinho e o Pecado de Teresa, tá? Vão passar aqui as referências em baixo no rodapé, onde vocês podem adquirir, tá? Onde vocês podem aceder a este Field Blend, tá? Que dá uma estrutura histórica pessoal de erros e conquistas se tornaram reflexo nas obras dele. Não são só os livros, acompanhem as redes sociais dele e vão ver o estrago que o Field Blend está a fazer e na harmonização da sociedade atual. Arnaldo João Silveira. Eu quero falar só um Claro. um pedacinho aqui. Existe uma obra que eu estou escrevendo que é sobre o lugar de cada um e aonde esses lugares vão fazer com que as pessoas se tornem únicas. Aqui eu estou falando de gênero, onde as pessoas estão saindo de um lugar, entrando em outro lugar e acabando sendo um lugar só, né? Pelo que a gente vê, pelas lutas que vem acontecendo, esses personagens eles acabam sendo dentro de um personagem, um homem e uma mulher. Na verdade, esse personagem, hoje a gente fala que é trans, né? Ele vai ser capaz de gerir a sua própria continuação. E é o que a gente acaba trabalhando, né? Quando você quer muito uma transformação, você chega ao caos e é o que está acontecendo com o ser humano hoje para sair uma nova criatura. E eu acredito muito nisso, que é preciso que se esteja dentro um do outro para que se conheça as dificuldades e os conhecimentos de cada um e que isso seja respeitado, porque às vezes isso está num corpo de uma pessoa. Tu estás a resumir o soneto de Shakespeare. Exatamente. Basicamente é assim, é preciso ver as coisas de uma perspectiva. Deu uma confundida na sua cabeça aí. Não, mas é uma deu. obra bacana. Não, assim, eu acho que é reflexo de evolução, tá? É reflexo de evolução, é assim, não há padrões, existem paradigmas, só que assim, tudo é uma evolução. Tá? É assim, mas é descrédito. Se nós voltarmos ao século XVII, XVIII, XIX, paradigmas sempre houveram, mas é assim, revoluções muitas vezes, no bom sentido, tá? Chamemos revolução uma alteração de costumes ou de pensamento. Falemos da Revolução Francesa, vocês viram o que o estrago deu. Há uma revolução na sociedade, existe uma alteração na sociedade e assim, há muitas coisas que de uma forma são reflexos dos tempos. Sim. E uma questão de evolução é assimilar essas transformações, aceitar e, quiçá, aprender alguma coisa, correto? Por isso que eu acho que eu prefiro os vinhos blend, porque ele tem um pouquinho de cada uva. Palavras por aqui, e aqui ficamos. Arnaldo, obrigado por teres vindo a Uvas e Personalidades. Eu que agradeço. As referências dos livros, como eu comentei, passa aqui no rodapé, contactos dele também e acompanha a fera Arnaldo João Silveira. E olhem o que é que eles estão a fazer nos bastidores, um Field Blend. Nós fazemos então um pequeno intervalo e voltamos, já. Ok, privilégio, Arnaldo João Silveira, autografar aqui o cisquinho para João Frapa de Uvas e Personalidades.
Então, na sequência, vamos ver algumas imagens que foram captadas no último evento da Wine Roadshow de vinhos portugueses aqui em Curitiba, ali no Palácio Garibaldi. Foi muito interessante, vários importadores, muitos portugueses e brasileiros com os rótulos portugueses. Tivemos rótulos e exemplos muito interessantes. Temos a Syrah francesa plantada em Portugal com boas demonstrações e boas personalidades dentro da garrafa. Vários importadores brasileiros que estão a reconhecer realmente outros rótulos de adegas mais pequenas a nível de produção, mas que com muito interesse, e confirmou-se exatamente aquela questão de field blend que nós tínhamos comentado e estudado de alguma forma que se está a praticar muito na Europa. O retrocesso não se dirá, mas sim o regresso às origens da questão das vinhas desordenadas, digamos assim, a nível de castas e nomenclaturas bem ordenadas. Ou seja, é aquela questão de plantação de vinhas com várias castas misturadas e depois na produção, na recolha, colheita e produção e fermentação, onde estão as mais diversas castas a fermentar nos mesmos silos. Muito interessante esse processo que, como eu comentei, é antecedente ao século XIX. Lá nos finais do século XIX ainda havia isso, até ver aquela questão da filoxera. Mas lá, muitos field blend encontrei neste Wine Roadshow aqui em Curitiba, no Palácio Garibaldi de vinhos portugueses. Acompanhem então as breves imagens onde nós encontramos Patrícia Eckart, sommelier renomada, também Noema Ullmann, entre outras personagens que já são nossas conhecidas e que nos encontramos exatamente nestes ambientes muito enológicos. Acompanhem lá. Estamos a proteger Portugal, a nossa terrinha, nos mais diversos. Já achei field blend muito interessante, Syrah da região ali de Évora e de Braga. Temos visto a Alicante Boucher muito bem representada e também Évora e o Alentejo também aqui em vinhos portugueses no Roadshow. Bem, assim, mas chegou a mais algumas partes e recomenda-se muita coisa interessante. No Palácio Garibaldi, hoje aqui no Roadshow de vinhos portugueses aqui no Brasil e no Curitiba. A esposa está aqui no Roadshow, já está coradinho, já experimentou Alentejano, já experimentou do Douro, já experimentámos e achámos um field blend bem interessante, mas ela como figura especial hoje, mentora da Alentejal, o que é que tu achaste do Syrah? Gostei, achei interessante. Eu não sou muito chegada, mas bem gostoso. Mas se eu aprender, uma hora eu vou saber. Quiçá, e isto é um recado lá para a empreendedora, tá? Ela daqui a um tempo vai escrever e dar uma opinião sobre aquilo que vê, pensa e considera. Acompanha lá. Bom, e agora na despedida, a minha mulher, na limpeza das mesas, foi às compras, tá? E trouxe pelo menos 6 garrafas de vinho português. Ou seja, já não chega ao marido, tinha que trazer o líquido. E então, como é que tu te sentes, mulher? Agora eu estou com Portugal dentro de casa. Ok. Então, assim, foi o resumo aqui do Uvas e Personalidades, aqui no Roadshow, Wine Roadshow de vinhos portugueses, que lá está, é um ambiente português e branco tinto é sempre cheio. Então, até no próximo episódio. Ok, filmando. Não, filmando. Agora é assim, quem é que a gente encontra cá? A sommelier Noema Ullmann. Será ela? Ou seja, assim, a gente já se encontra aqui nestes eventos, bem animados, não é? Foi a última vez foi em 2019. Não, ano passado. Não. Foi.
Eu já não bebo mais. Está a ser, não é bom, é para fazer personalidades e não percam o próximo episódio.